olá você que me escuta do outro lado. Meu nome é João e seja muito bem-vindo ao Longe de Mim Criticar, o seu podcast para falar mal não, né? Para comentar sobre coisas da cultura pop, seja ela séries, filmes, livros, etc. Hoje eu tenho um convidado para falar sobre talvez um dos maiores eventos dessa década. Eu tô emocionado mesmo falando aqui. E eu vou falar hoje com o meu amigo Wagner sobre a 4ª temporada de Stranger Things. Wagner, obrigado por me receber aqui com você. Oi, João, muito obrigado pelo convite. Tô lisonjeado, é a primeira vez que eu participo de algo desse tipo, né? Então, é realmente um acontecimento, ainda mais para falar de Stranger Things, né? Eu comentei bastante esses dias nas minhas redes, né? Então, acho que tem bastante coisa aí pra gente comentar. Exatamente. Eu e Wagner, a gente é amigo virtual, somos amigos há, acho que, sei lá, mais de 8, 9, 10 anos, não sei. Por esses idos aí. E... Exatamente, a gente nunca se viu pessoalmente, né? Tem que sair esse meet aí. Um dia. Então, Wagner, se apresenta um pouquinho pra gente. Quem é você, quantos anos, de onde você fala? Então, meu nome é Wagner, eu tenho 25 anos, eu sou professor de linguagens, né? Principalmente na área de literatura, de vez em quando arranho ali em redação e gramática também, porque são áreas afins, né? Mas só que minha paixão realmente é mais voltada para literatura e narrativas no geral. Sou muito apaixonado assim por filmes de terror, filmes de horror no geral, slashers, essa leva dos anos 80. Então, quando Stranger Things estreou ali em 2016, ele foi um grande achado pra mim, porque me conectou exatamente em coisas que eu já gostava e realmente deu pra gente ficar tendo essas associações. E assim, algumas coisas à parte, né, que a gente vai até comentar depois, mas a série ela foi sempre uma coisa que me agradou a ver, né? Desde 2016 ela tá ali, porque ela conversa bastante com essas coisas que eu já sou bem apessoado, que eu gosto bastante e que fico feliz de estar comentando aqui com vocês. Então eu vou convidar você para sentar com a gente, pegar um cafezinho, se servir um pedacinho de bolo, senta aqui na mesa, porque agora a gente vai conversar sobre Stranger Things, mas, novamente, longe de mim criticar. Se você nunca ouviu falar de Stranger Things, primeiramente, você provavelmente não tem internet há alguns anos. Mas para recapitular um pouco, ela é uma série de ficção científica e de fantasia e de ação, entre outros gêneros, que lançou em 15 de julho de 2016. A série é criada pelos Duffer Brothers e desde a primeira temporada ela foi um grande estouro, contando uma história sobre uma pequena cidade que acaba se metendo dentro de grandes confusões que vêm coisas do exército e de outras dimensões e que envolve um grupo de crianças que está no centro de tudo isso. A 4ª temporada foi dividida em 2 volumes, com o seu primeiro volume com 7 episódios lançado dia 27 de maio, agora de 2022, e o segundo volume com os outros 2 episódios, que são quase filmes, na verdade, que finalizou agora dia 1º de julho de 2022. A 4ª temporada não é para se dizer menos do que ela foi um evento. Ela parou a internet durante todo esse período de que ela foi lançada, esse pouco mais de um mês. E agora a gente vai sentar aqui para falar um pouco mais sobre o que a gente achou sobre desses episódios e do que a gente espera para a 5ª e última temporada, né? Porque essa foi a penúltima temporada, ela foi renovada para a 5ª, que vai finalizar toda essa história. Wagner, o que você achou desses primeiros 3 episódios da 4ª temporada de Stranger Things? Como eu tava falando, Stranger Things foi uma série que eu sempre gostei desde o início, por toda a ambientação, por todas as referências que ela tem, mas só que a gente deve considerar que ela dá uma, sei lá, acho que uma parada às vezes, ela dá uma estancada em certos momentos, e a gente podia ver isso na 2ª e na 3ª temporada, né? Então a 4ª, ela meio que foi talvez um alento no ponto da narrativa progredir, mas ao mesmo tempo ela mostrou que os criadores, eles tinham bastante material que ficou ali guardado para eles usarem só agora, né? Tanto é que você estava falando do tamanho dos episódios, a gente tem ali episódios de mais de 1 hora, não tem um episódio ali que não tenha menos que esse tempo. O último tendo quase 2 horas e meia, né? Então, me preocupou um pouco. Por que eles estavam guardando essa história esse tempo todo? Eles não puderam desenvolver isso na 2ª e na 3ª temporada, que eu senti quase que foi quase como se fossem umas barrigas no meio da série, né? Já que eles tinham todo esse roteiro preparado aqui para a 4ª temporada, e acabou que isso foi aos poucos sendo deixado de lado em temporadas anteriores, sendo que podia ter sido desenvolvido melhor lá. É um ponto assim que me deixou pensativo sobre, né? Mas a 4ª temporada, no geral, ela é uma temporada boa.
eu estaria mentindo, né, se eu dissesse que ela é ruim, mas eu sempre vou reclamar dessa questão do tempo dos episódios, né, de serem episódios muito longos, de ser um desenvolvimento de muitos núcleos, de muitas narrativas, que podiam ter sido melhor condensados em temporadas anteriores, né, porque dá pra ver que o Tico e o Teco, né, os Buffer Brothers, eles têm narrativa pra contar, eles têm histórias pra contar, mas só que não sei por que eles guardaram tudo isso para as duas últimas temporadas, né? Podia ter sido melhor aproveitado ao longo das anteriores. De uma certa forma, eu acho que não sei, talvez teria história até para mais do que 5 temporadas, porque eles vivem sempre com esse discurso de que eles tinham aí 5 temporadas preparadas desde o início lá da série, né? Então, quando chega aqui, a gente pensa, ué, por que eles estavam guardando tudo isso para essas duas últimas, né? Mas enfim, são episódios muito bons. Os 3 primeiros que a gente vai falar nesse bloco, eles são muito introdutórios em alguns certos aspectos e avançam em narrativas que já haviam sido colocadas antes. Principalmente o primeiro, eu acho que o primeiro foi um dos que eu mais gostei, que é o The Hellfire Club, que ele introduz ali personagens ótimos como o Ed. O Ed é a pessoa que eu vou assim pagar pau pro resto da vida, porque ele é um dos melhores personagens que a série introduziu e tem toda a história por trás dessa nova ameaça, né, que não mostra assim a caráter logo no primeiro episódio, a gente só vai saber melhor quem é no segundo, mas eu achei a série bem mais alinhada para esse novo ano, dela trazer os personagens mais antigos e ver como é que eles estavam nesse certo ponto desde que a terceira temporada, que foi há muito tempo, deixou, e também com a inserção desses novos personagens, né? Tem a Chrissy, que é o nosso ponto de partida para o confronto principal, né? Para o conflito geral da temporada. Tem o Ed, tem o grupo dos jogadores que o Lucas vai estar envolvido. Então achei um episódio muito bem distribuído. Apesar de que às vezes, uma vez ou outra, eu sinta que de repente ele devia ser um pouco menor, porque tem algumas partes que realmente é só levando ali para encheção de linguiça. Mas só que no geral é um episódio que me agradou bastante, tanto no núcleo da Eleven e do Will, lá na cidade nova deles, com a Joyce, quanto em Hawkins, né, que tem toda essa volta dos personagens, e também essas pequenas pistas para o que vai acontecer ao longo da temporada, seja lá o pacote que a Joyce recebe, que é uma mensagem da Rússia, ou seja essa nova ameaça que ali de vez em quando está circulando, ou realmente saber como os personagens eles estão se adaptando nessa nova realidade que a quarta temporada vai trazer. Eu concordo com a questão dos núcleos, principalmente, porque Stranger Things sempre seguiu essa mesma fórmula de separar todos os personagens em núcleos bem definidinhos, e no último episódio, no penúltimo episódio, todos se juntam para enfrentar o mal, né, ali acompanhados. Mas eu acho que, apesar de ter sido uma das minhas temporadas preferidas, eu acho que essa temporada foi a que mais sofreu com isso. Porque a gente tem toda uma ação, tudo que envolve a trama principal da história, tudo que envolve o que a gente quer ver, tá centrado em Hawkins. Os outros núcleos, eles ficam muito perdidos, e por isso eu acho que esses 3 primeiros episódios, eu acho que eles são os melhores em questão de construir a narrativa da série, trazer o que a gente já tinha visto e apresentar coisas novas e personagens novos, porque eu acho que eles não são cansativos ainda. Porque a partir da segunda metade da temporada, segundo terço da temporada, tem muitos personagens perdidos ali, de verdade. Aquele núcleo dos meninos, o Jonathan com o Mike e o Will, eles estão ali simplesmente para cumprir uma missão muito específica. Então, a gente tem que acompanhar toda uma trajetória gigante e que não tem nada de que acrescenta de verdade para a história, para eles fazerem aquela missão. E tirando o núcleo de Hawkins, todos eles são mais ou menos assim. A gente pode pegar o núcleo da Rússia, por exemplo, que começa no segundo episódio, né, no segundo episódio dessa temporada. A gente podia condensar ele em um episódio só focado na Rússia e seria muito bom. Mas, novamente, eles precisam fazer com que aquele núcleo tenha uma serventia específica para um ponto da temporada. Eu acho que isso perde muito. Eu acho que a terceira temporada, por exemplo, teve um aspecto muito melhor nessa divisão de núcleos. Não deu a entender que eles estavam ali simplesmente para cumprir tempo de tela para fazer uma determinada coisa no final. Era muito fluido. Sim, realmente. E tem outro assunto, né, que a gente pode ver nesses núcleos da quarta temporada, é porque você tem a distância entre os lugares que eles estão, né? Você tem ali Hawkins, aí você tem o núcleo da Califórnia, e depois você tem o núcleo na Rússia. E, assim, todos eles vão ao longo da série tendo que ser desenvolvidos naquele espaço. Uhum. Aí depois a gente vai ver mais à frente a questão do núcleo do laboratório, lá com toda a questão da Eleven
voltando, tentando recuperar os poderes dela. E aí a gente tem mais uma subdivisão ali que tem que realmente ficar meio localizada. Então, de uma forma ou de outra, eles querem reunir os personagens todos no final, mas só que geograficamente é quase impossível, né? Tanto que a gente tem a presença da Eleven na batalha final meio que forçado. Eu senti que foi meio que forçada a presença dela ali, porque, enfim, ela não estava em Hawkins, mas aí como é que a gente pode usar esse Deus Ex Machina que realmente a Eleven é dentro da série? A gente pega e tem lá ela dentro da câmara sensorial e ela vai entrar na mente das pessoas, vai tentar se conectar com a Max e realmente ter ali o tempo de tela que os produtores, os criadores sempre deixaram ali para ela ter, né? Então, realmente, os episódios iniciais, eles são bons para desenvolver isso, mas só que às vezes isso pode ser deixado. Aliás, isso é deixado de lado, né? Eu senti muito que isso é deixado de lado. Como, por exemplo, a própria questão de uma personagem como a Angela, né? Que foi uma das personagens novas que surgiu ali no núcleo novo da escola nova da Eleven, né? Que é a garota que faz bullying com ela. Então a gente tem ali ela como uma grande antagonista inicial e ela é totalmente perdida depois do segundo episódio. Não de uma maneira que eu achei ruim, que eu achei maravilhosa como é que ela foi dispensada da série, mas só que meio que eu senti que ela poderia ter feito mais uma pressão psicológica ali e até ajudado nesses problemas de raiva e talvez até dando um vislumbre de como a Eleven poderia recuperar os poderes dela, sem ser necessariamente ela voltar e fazer toda aquela questão de guinea pig que ela faz no laboratório, né? Então, essa parte dos núcleos, ela funciona inicialmente, né? Nos primeiros episódios eles são realmente para construir a ambientação, eles são bem construídos, mas só que quando você passa realmente ali depois, acho que começa pelo quarto episódio, quando eles esquecem ali o núcleo da Califórnia, que é totalmente desmembrado nos primeiros episódios, e depois vai seguindo muito na linha de Hawkins, na linha do laboratório, e dos meninos realmente tentando reavivar a Eleven para eles se reunirem ao final, né? E eu acho que, inclusive, essa questão da Angela, a gente toca num ponto que eu vou dizer que ela acertou muito, mas talvez nem tanto assim, que é a gente sempre esquece dos vilões humanos de Stranger Things. A gente sempre esquece dos cientistas, a gente sempre esquece do exército, e essa temporada reforçou ao máximo o ponto de que todos os vilões são humanos, como já dizia American Horror Story. E a gente tem a Angela, que essa trama do bullying eu achei extremamente pesada nesses primeiros episódios. Eu realmente fiquei muito desconfortável. Muito desconfortável. Sim. E a finalização desse segundo episódio foi muito boa. A única coisa que a Eleven errou foi de não ter estourado. Ai, meu Deus, a violência aqui. Citando a violência. Foi de não ter estourado o nariz de todos os outros que estavam fazendo bullying com ela também. É Mas foi verdade. uma cena muito catártica ali. Eu achei muito boa. Mas aí entra em outro quesito que a temporada, que eu reforço da temporada, é que ela é muito. Ela tinha que levar os personagens para alguns pontos muito pré-definidos e ela acabou deixando muitas coisas corridas. Por exemplo, a Eleven ter feito o que fez com a Angela já serve para tirar ela de tempo e fazer com que ela chegue mais rápido, entre aspas, para o laboratório. E toda essa trama do bullying é esquecida e nada mais faz parte da história, que tudo bem, acontece na vida real, por exemplo. Mas eu acho muito cômodo, sabe? Eu acho muito cômodo a forma que tudo acontece. Não parece tão fluido quanto já foi. Mas, quando a trama chega onde ela quer, ela faz um ótimo trabalho e você esquece disso. Então, é uma coisa que me incomoda, mas não o suficiente para dizer que é ruim. É só uma coisa que eu achei que o roteiro estava facilitando muito para chegar onde ele queria. E ao mesmo tempo não, porque você falou da distância dos personagens, o que custava fazer os meninos pegarem um avião e chegar em Hawkins mais rápido? Porque fazer com que essa coisa seja mais realista e assim, faça você pensar, realmente não tem como eles chegarem, mas é uma série de TV. E tudo que eles estão fazendo ali tem uma facilitação muito grande de roteiro. Então por que não fazer isso? Não dar essa felicidade pra gente um pouco mais rápido? Pois é. Como, por exemplo, o núcleo da Rússia, que tem diversas oportunidades de que eles podiam ter chegado em Hawkins mais rápido. Por que não? Sabe? Porque a facilitação só acontece em determinados pontos. Eu tô pegando muito no pé da série nesse quesito, tô pegando no pé da série. Mas é porque eu sei que eles podiam ter feito uma coisa melhor. Porque foram, cara, 3 anos de preparação entre uma temporada e outra, praticamente, né? Então acho que esse ponto pra mim foi uma coisa meio negativa da série. Mas que também não me incomodou, eu achei muito bom ela batendo na galera, enfim, foi maravilhoso. A gente não teve uma cena mais satisfatória dessa temporada toda do que a Eleven chegando e amassando aquele patins na cara da Angela. Eu fiquei, gente,
Que maravilhoso. É incitação de violência? É, mas só que é tão satisfatório ver aquilo acontecer. Tá tudo bem também, né? Às vezes ela tem passado triste. É isso. Exatamente. Pronto. Ela tem passado triste. E a outra incentivou. Pronto. Nossa, eu achei. Porque assim, tem toda a questão de que tem que mostrar que a Eleven, ela não pertence a lugar nenhum. Ela é sempre o patinho feio, né? Ela sempre é estranha. Mas eu achei tão pesado esse bullying. Eu achei realmente meio desproporcional, assim, cara. Mas foi realmente. E é mais pra ressoar com o que aconteceu na infância dela, né? Que a gente vai ver futuramente, durante flashbacks. Para mostrar com que ela sempre teve que aguentar isso, mesmo que ela tenha suprimido essa parte da memória dela. Mas é só um eco do passado, praticamente. Sim. Sempre quando eu tava falando pra ti, que a gente tava conversando antes, eu acho que eu gosto dessa temporada, mas ao mesmo tempo que eu gosto muito dela, eu não gosto. E exatamente nesses pontos que a gente fica conversando, e mais a gente vai debatendo, mas a gente vai percebendo como realmente tem algumas coisas no roteiro que parece que foram enfiadas ali de última hora. É, a própria questão dos flashbacks, né? A temporada ela começa com um flashback lá da Eleven no final dos anos 80, que vai ser importante para a narrativa num geral, mas só que eu acho que ela apelou muito para toda essa questão do flashback, sendo que ela poderia ter dado certos vislumbres nas temporadas passadas. Ah, tudo bem, a Eleven perdeu a memória dela. É a saída que eles encontram no roteiro para argumentar isso. Mas só que ao mesmo tempo, por que ela não poderia ter aqueles flashes, né? Como se fosse alguma coisa voltando? Porque ela tem momentos dentro das temporadas passadas, inclusive até quando ela encontra a irmãzinha dela na segunda temporada, que poderiam ter sido alguma coisa que voltaria isso, né? Alerta de gore, inclusive, né, pra esse episódio. Exatamente. Meu Deus, que coisa péssima. A pior decisão de D&D De D&D, ó, lá vai falando. A pior É da decisão mesma de... laia, viu? Porque lembrou, sabe? Falou em coisa ruim, lembrou. A pior decisão dos Duffer Brothers desde de sempre, assim. Realmente. E assim, como a desculpa que eles dão pra ela realmente ter perdido a memória é algo mais psicológico, a gente pensou. Então, por que que quando ela não se associa com coisas que remetem a um passado, ela não vai lembrando, não tem aquele flash ali? Então, esse uso dos flashbacks, que é muito grande, eu acho que realmente eles perderam muito tempo com flashback essa temporada, poderia ter sido colocado em algum tempo ali. Eu não sei se eles estavam talvez querendo fazer um conceito dos anos 80, né? Tipo, vou fazer continuações aqui, então as continuações vão ser iguais ao original. E depois a gente vai colocando aos poucos algumas explicações. Mas eu não sei, parece meio forçado eles chegarem nessa quarta temporada com esses episódios enormes, tentando resolver tudo que eles poderiam ter resolvido antes, né? Então parece que foi muito jogado. E essa questão dos flashbacks, por exemplo, é algo que me preocupou um pouco, porque ela acontece demais. A própria parte da Eleven dentro do laboratório é um grande flashback que poderia ter sido melhor desenvolvido anteriormente, já que a Eleven teve momentos ali dentro da câmara sensorial nas temporadas passadas, então por que não cruzar de repente alguma memória que ela vai puxando, ser aos poucos melhor apropriada ao longo das temporadas do que jogar tudo de uma vez. Eu acho que, de novo, é uma temporada muito boa, mas só que esse excesso de informações faz ela pecar bastante, né? Então a gente tem que se preocupar com vários núcleos, mas a gente também tem que se preocupar com várias explicações e até em certas falhas de roteiro que os dois têm, que acontecem até hoje, né? Eu acho que a principal delas é a falta de coragem deles de se livrarem dos personagens principais. Exato. Porque teve todo o lance do Hopper, né? No final da terceira temporada a gente tem ali o Hopper morrendo, entre aspas, bem entre aspas mesmo. E aí, tipo, eles não demoraram nem um ou 2 meses pra lançar um teaser do nada do Hopper no meio do gelo, vivo. Aí, tipo, desde 2019, início de 2020, quando a terceira temporada tinha sido lançada, a gente já sabia que o Hopper estava vivo. Não era uma surpresa. E isso vai acontecer de novo, né? Que vai ter certas repetições dentro das séries que, não sei, me incomoda bastante isso, de como eles têm ideias tão boas para certos momentos, que é essa progressão de levar a temporada, o roteiro para o local que eles querem, mas às vezes eles se prendem em certos detalhes que poderiam ser evitados, que poderiam
ter sido superados ao longo do desenvolvimento, né? Porque eles não estão escrevendo essa série hoje. Eles estão escrevendo essa série desde 2015, 2014, ou até antes, né? Não Até sei antes, quando, eu desde acho. que, não sei desde quando eles têm a ideia do roteiro, mas acredito que deve ter sido bem antes da série estrear no geral, né? Então, me impressiona como eles ainda caem em certas coisas do roteiro que deixam a série até meio repetitiva, né? Então, tem todo esse negócio como a gente estava comentando de eles terem todos esses núcleos divididos para no final eles se reunirem. Aí tem outros detalhes como é sempre a morte de algum coadjuvante ali, que meio que acontece para te deixar com pena, eles fazem você gostar de um personagem coadjuvante e no final eles matam ele. Nunca matam um personagem principal. Não que eu esteja incitando de forma alguma, dizer, mate um personagem principal, não estou dizendo. Mas só que eles colocam situações de risco para os personagens principais que eles já deviam ter morrido. Mas só que eles não matam, eles voltam atrás com essas alternativas e isso fica meio chato. Então eu gosto de todos os personagens principais, dos núcleos, né? Mas só que tem certas escolhas que me deixam desagradado nesse final. E a quarta temporada não foi diferente nisso. Principalmente quando a gente pensa nesse fato do Hopper e nos outros que a gente vai comentar mais à frente. Pois é, eu acho que essa temporada em si, ela repetiu pela quarta vez, se a gente considerar a Barbie na primeira temporada, né? Ela Ninguém lembra repetiu. dela. Ah, eu gostava, cara, eu sofri por ela, sofri por ela. Inclusive, quando eu fui pra Comic Con em 2018, tem muita gente fantasiada de Barbie, que era Oh, basicamente meu um vestido, Deus. né? Não tinha uma coisa muito elaborada pra se fantasiar, mas ela se tornou um ícone da série. Ela foi indicada ao Emmy, né? Inclusive, se eu não me engano. Foi, meu Deus do céu. Aquilo foi um surto coletivo na época. Eu fiquei, meu, por quê? Mas enfim, né? A gente leva em frente. Pois é. Então, assim, a série repetiu pela quarta vez a mesma coisa, dando um certo spoiler já do que aconteceu aqui, que é apresenta um personagem carismático, faz dele um personagem importante pra trama pra matar no final, sendo que todos os nossos protagonistas da primeira temporada continuam vivos. Não só os protagonistas, mas os coadjuvantes também. Eles continuam vivos. E eu acho que uma coisa que você falou, que eles colocam os personagens em situações meio impossíveis de sair. E eu acho que isso aconteceu realmente com a Nancy e com a Max, nesse segundo bloco de episódio, principalmente. Acho que é um exemplo muito bom disso que você falou. Uhum. Porque, enfim, mais tarde a gente fala. Eu tinha visto que para começar a série, eles, né, para apresentar a Netflix o projeto, a Netflix queria que eles fizessem uma coisa mais elaborada e eles criaram uma mitologia inteira da série. Desde antes da primeira temporada começar, reza a lenda, que eles têm toda a mitologia do mundo invertido de Hawkins pronta. E realmente é meio preocupante, porque eles só começaram a apresentar isso mais explicadamente agora na quarta temporada, uma temporada antes, Uhum. sendo que, como a gente também comentou ontem, eles perderam muita chance de explicar muito mais sobre o Devorador de Mentes, sobre o Mind Flayer, nas temporadas passadas. Porque o Mind Flayer é esse monstro que eu acho um dos monstros mais fenomenais, assim, da cultura pop atual. Porque ele é intrigante, ele é um monstro bem Lovecraftiano, ele não tem uma forma física direito, e é muito ameaçador para aquele universo, e a gente sabe pouquíssimo dele. Pouquíssimo dele. Em duas temporadas, que a segunda e a terceira, que ele foi devidamente apresentado, a gente sabe muito pouco. Aí deram uma pincelada agora, que também não apresentaram muito bem sobre o Mind Flayer na quarta, pra na quinta temporada a gente saber de verdade, espero que a gente saiba de verdade o que é o Mind Flayer. Eu acho que eles perdem muitas oportunidades. E não é querendo que o roteiro seja expositivo ou explicativo demais. Se você tá começando a explicar uma coisa, você precisa terminar, né? Exatamente. E até uma coisa que eu fico pensando das temporadas anteriores é isso, né? De como elas se tornaram repetitivas. Não que elas sejam ruins. A segunda é, né? A gente não vai entrar em mérito e dizer que ela é boa porque ela é realmente ruim. A segunda tem boas atuações, né? Mas Isso. ela é meio fraquinha. Então, e tem esse velho problema de ser repetitivo. A gente tem ali um monstro aleatório, ele não fala, ele não tem sentimentos, ele não tem questões por volta dele, é só um monstro. Ok, isso eu consigo aturar. Mas só que você repete isso uma, duas, três vezes, vai ficando chato. Vai ficando, meu Deus, eles vão ficar derrotando um monstro que vem do mundo invertido por temporada? Até quando? Né? Exatamente. Então isso vai se tornando muito chato no final das contas, e a gente sabe que não é por falta de um roteiro.
já que a gente tem aqui todo o material dessa temporada que daria pelo menos umas três. Então por isso que eu sempre estou dizendo, voltando, batendo nessa tecla aqui do tempo, porque se eles têm todo esse tempo de tela, eles também têm uma história desenvolvida nesse tempo, né? Então, por que isso não foi feito antes? Por que que eles apelaram muito mais para essa técnica de eles ficarem repetindo certas coisas no roteiro, sendo que reza a lenda, como a gente já está dizendo aqui, que eles tinham toda a ideia da mitologia. Sempre eles disseram, a gente sabe que vão ser 5 temporadas, a gente tinha isso desde o começo. Então por que que eles colocaram tantas barrigas nas temporadas passadas, né? Mas enfim, a gente sabe que a série se tornou esse sucesso e ela tem esses momentos bons, então a gente vai aos poucos perdoando essas falhas no roteiro, porque realmente é uma coisa que a gente senta ali e a gente sabe que vai se divertir assistindo, sabe que vai ter uma boa história por trás, então a gente consegue perdoar essas pequenas falhas que eles vão colocando, né? E até falando da questão dos vilões, eu fico preocupado se eles realmente vão desenvolver essa questão do Mind Flyer, ou eles vão preferir deixar ele ali como o coadjuvante do vilão dessa temporada, né? Que a gente pode já começar a falar dele, porque depois a gente vai descobrir mais no final do episódio que ele meio que é uma criação desse novo vilão, dessa nova criatura, que é o Vecna, né? Então, o Vecna pra mim talvez foi a coisa que mais me agradou dentro dessa temporada, né? Enquanto algo para o conflito progredir e que é diferente dessa própria questão dos vilões genéricos que a gente já estava aqui comentando, né? Porque o Vecna é um vilão do mundo invertido, mas é um vilão que tem toda uma questão ali psicológica, ele envolve a mente e dá assim uma nova dimensão para os terrores, para os vilões que podem aparecer, né? E ele tem uma justificativa muito boa pra estar na história, né? Inclusive. Exatamente. Eu acho que até a série ela desenvolveu melhor o medo pelos vilões, né, nessa temporada, por isso. Porque o Vecna, ele realmente dá medo. Ele causa assim um pânico instalado que pode acontecer uma tragédia a qualquer momento. O que antes a gente só tinha mesmo que o medo que vinha dos próprios personagens que sabiam que o mundo invertido existia. Então é muito interessante como eles colocam essa intersecção do medo que o vilão causa com todo o ambiente de Hawkins e como ele vai se integrando nisso, né? Então não é só um monstro, ele também é um monstro que tem áreas ali de serial killer, é um monstro que envolve a cidade toda num pânico, né? É uma coisa até que eles trabalham bem essa própria questão do pânico satânico existente nos anos 80 nos Estados Unidos, né? E o Vecna, ele causa isso. Então eu gostei muito como ele foi colocado. E talvez a melhor coisa sobre ele foi como eles fizeram uma correlação com o Fred Krueger, né, gente? Exato. Porque o Vecna é o Fred Krueger todo. E foi a melhor referência de anos 80 que a gente poderia ter ali, porque eu amo A Hora do Pesadelo, né? Todos os filmes. Alguns não, né? Mas a maioria eu gosto É, bastante. a gente finge alguns, né? E isso. Mas o 5 e o 6 a gente guarda assim e diz que foi a New Line fazendo lavagem de dinheiro. É filme de Mas fã, só filme de que. fã. Isso. Mas só que, no geral, a própria figura do Fred é uma coisa que dá medo, que muitas pessoas elas costumam lembrar assim com um quê de pânico realmente, e é muito legal como a série apropriou isso para o personagem, né? Porque eles não deixaram de trazer uma referência que é dos anos 80 e nem de criar uma coisa original, porque mesmo que eles repitam toda essa índole do Fred atacar nos sonhos, de ele pegar a mente da pessoa e aos poucos trucidando, não deixa de ser uma coisa que é interessante quando bem trabalhada. E eu acho que para dentro do roteiro isso funcionou, né? Então desde as garras ali que ele tem, desde as visões que eles fazem as vítimas deles terem. Então, ele funcionou bastante para mim, né? Desde o começo eu tava ali pensando, se não, como esse vilão é parecido com o Fred. Aí depois eles escancaram na cara da gente, né? Tem até um episódio que é na locadora lá que o Steve trabalha com a Robin, que o Dustin e a Max chegam. Aí a Max tá aqui e de repente tem um pôster do Fred bem ali com as garras perto da cara dela. Eu achei aquele um easter egg maravilhoso. Que também é meio que um prenúncio, né? Tô ali, vou te atacar a qualquer momento. E isso realmente vai acontecer, né? Exato. Porque depois, como a gente descobre como o Vecna ele afeta as vítimas dele, que é realmente aquelas pessoas que têm algum tipo de estresse, algum tipo de ansiedade, que pode envolver elas num medo,
Então a gente vê como a própria personagem da Max foi bem desenvolvida da terceira para a quarta temporada, com todo o trauma que ela sofreu, né? Então eu gostei de como esse vilão ele realmente trouxe essa novidade, esse medo que agora se torna bem mais palpável, né? A temporada toda, no geral, ela tá bem mais de terror do que as anteriores, e os grandes méritos disso vendo de como o Vecna ele age ali dentro dos personagens. Pois é, eu acho que a terceira temporada ela já foi um pouco mais voltada para o terror mais puro, entre aspas, assim, mais físico, né? Porque tem toda a questão dos seres que se explodem e viram um grande, né? Um grande mind flayer ali, meio nojento. Então tem um body horror muito grande, mas aqui a gente tem um horror físico diferente e eu acho que ele afeta um pouco mais pela questão de que eu acho que a gente pode abordar já agora no segundo bloco, que é o que o Vecna representa, né? O que é a representação em si, porque a gente tem essa questão da Hora do Pesadelo, que é um monstro que tá ali deixando suas vítimas em transe e atacando no, entre aspas, mundo dos sonhos, mas ele tem uma representação um pouco mais profunda. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco. Vamos ver então aí o trailer da série aí Stranger Things. Então, falando agora sobre o segundo trio, o segundo terço de episódios da temporada, que não tem muita coisa pra falar sobre, além do que o quarto episódio da temporada, acho que talvez seja o meu episódio preferido da série até então. E tiveram Sim. ótimos episódios, mas eu acho que esse foi o que mais me tocou. Acabei o episódio chorando, assim, desesperado, de verdade. Exatamente. Duas palavras, Kate Bush, né? Kate Bush. Eu não conhecia Meu Kate Bush, Deus do sabia? céu. Uhum. Eu conheci a Kate Bush em 2016, né? Foi ali quando escutei o Wuthering Heights. Eu tava lendo O Morro dos Ventos Uivantes, e aí uma amiga me apresentou essa música e eu fiquei, meu Deus, a voz dessa mulher é assim, aquele agudo que te envolve com as melodias que são ali bastante legais de você escutar. Então eu fui procurar mais, né? Aí eu acabei me fissurando. Foi quando eu descobri Running Up That Hill, né? E realmente o uso que ela teve na série foi muito interessante, foi muito legal. A própria questão da música, né? Porque a música, no geral, dentro de Stranger Things sempre foi algo que teve muita relevância, porque, enfim, é uma série que aborda os anos 80 e é uma das décadas mais profícuas de música. E, tipo, pra nós que crescemos com essa ideia do flashback ali de música de 70 e 80, principalmente músicas americanas, a gente vai ter sempre alguma música dentro da trilha sonora de Stranger Things que vai agradar a gente. Então, essa ideia deles usarem a música a favor deles para essa temporada foi bastante legal. Foi algo que eu gostei muito, né? De ter acontecido. E realmente o ápice ser na figura da Kate Bush me deixou mais apaixonado ainda, porque, enfim, para quem não conhece a Kate Bush, ela foi uma grande realmente diva dos anos 80, né? Começou a carreira dela ali em 79, com The Kick Inside, que é o primeiro álbum dela. Bem jovem, com 18 anos, e aí ela já foi criando várias coisas, como a própria questão da figura da artista pop, né? Porque ela sempre associou as músicas dela com a performance, a dança. Então, se você vai ver, por exemplo, o clipe de Wuthering Heights, que é a primeira grande música dela, do primeiro álbum, né? Que aborda essa história do Morro dos Ventos Uivantes da Emily Blunt, você já tem uma performance ali, você tem a dança envolvida com a própria letra da música. E uma coisa até legal da Kate Bush é que ela desenvolveu esse conceito das turnês, né? Porque até então não existia alguém que ia numa turnê, fazia vários shows ao redor ou seja, do país ou do mundo, com a própria estrutura que ela trazia. Então foi a Kate Bush que ela introduziu fatores como a própria troca de figurinos ali dentro dos cenários, e a própria questão dela usar um microfone acoplado na cabeça dela, né? Que é aquele microfone que fica aqui de lado e não o microfone que você segura, para dar exatamente mais essa fluidez. Então, a partir dela foi que outras artistas como a Madonna e todas as outras divas pop que a gente tem hoje foram começando a ter essa questão da turnê. Cara, eu não fazia a menor ideia disso. É sério isso. A Kate Bush ela é responsável por isso. Aí em 85 ela lançou o Hounds of Love, né, que é o álbum mais famoso dela, que já começa com essa grande música que é o Running Up That Hill, né.
Foi uma música que demorou a ser lançada exatamente porque ela teve problemas pela própria questão do título dela, né? Porque a música completa se chama Running Up the Hill, A Deal with God. Aí muitas pessoas, principalmente uma bancada religiosa ali na Inglaterra, né, que ela é do Reino Unido, não gostou do título da música e pediu para ela modificar. Então o que é que ela acabou fazendo? Transformando o título em Running Up the Hill e colocar ali entre parênteses A Deal with God, que era o título original da música. Então ela já começou com todo esse burburinho, esse álbum dela. Depois a música se tornou grande nos charts, não só dentro do Reino Unido, mas depois nos Estados Unidos. Então é muito interessante como a série casou essa ida da Kate Bush para os Estados Unidos, né? Porque essa temporada ela se passa em 86, né? Então, pouco depois de que ela tinha estourado a música, realmente. Ela tinha lançado a música como single e ela foi exportada para os Estados Unidos e se tornou esse grande fenômeno, né? Mostrando assim o alcance da Kate Bush. Então, mesmo que ela seja uma cantora que vem ali mais daquele lado da Europa, ela tem um alcance muito grande no global como um todo, e foi exatamente porque ela teve criou todo esse sistema, né, de popstar que a gente tem hoje. Então, essa ida da Kate Bush para os Estados Unidos e como ela se colocou ali dentro da série com a música, ela foi muito bem pensada, foi muito legal de ter visto isso acontecer. Sabendo sobre isso da música, eu acho interessante também, porque a primeira vez que eu vi essa música, Running Up the Hill, foi ano passado, eu acho que é no último episódio da minissérie It's a Sin, que fala sobre um grupo de jovens gays na Londres do final dos anos 80 e como eles começam a entender o que está acontecendo enquanto eles mesmos vão sendo vítimas da pandemia de AIDS. E tem uma cena muito maravilhosa que é embalada por essa música. Foi a primeira vez que eu vi. Quando eu vi novamente agora em Stranger Things, caramba, é a mesma música de It's a Sin. E sabendo desse significado da música, eu acho que a cena ainda tem mais força do que ela já tinha pra mim. É maravilhosa. E uma coisa muito legal é como ela estourou agora, né? Como a potência Cara, da música, gigante. né? Inclusive, depois que Porque, lançou a última parte, ela voltou a ser número um, parece, na Billboard dos Estados Unidos. exatamente. Então, é interessante porque a gente percebe o alcance da Kate Bush de novo e como ela voltou de novo aos charts, ela própria falando, né? Porque ela é muito reclusa. Desde 2005 ela não lança um álbum, aliás, desde 2011, né? Mas foi tipo, ela lançou o álbum em 92, 2005 e 2011. Aí 2011 ela tá perdida ali, ela disse que não. Aí até conversando com pessoas para falar do sucesso da música em decorrência da série, ela falou, né, que ela não tem um smartphone, ela não sabe o que é TikTok. Eu disse, meu Deus, eu quero ser ela. Eu quero ser Quando eu ela quando eu crescer. crescer, tiver aposentado, eu quero ser ela, totalmente. Então, foi muito legal como a própria música chegou na série, né? Porque ela é muito, mas é muito com o pé atrás de liberar as músicas delas para audiovisual em geral, né? Então, eu acho que essa foi talvez a terceira vez que eu vi Kate Bush tocando em alguma mídia, né? Porque a primeira foi em The Handmaid's Tale, na terceira temporada, que tem uma cena com Cloud Busting, que é uma música do Hounds of Love também. Aí, de novo, em Palm Springs, aquele filme com Andy Samberg, que Uhum. toca Cloud Busting no final, e agora com Running Up the Hill, em Stranger Things, porque ela não gosta. Ela diz que ela detesta ver as músicas dela em mídias, né, em audiovisual. Tanto é que os showrunners, os produtores da série, eles tiveram que ir lá no mato em que ela tá escondida e argumentaram com ela. Aí ela deixou porque ela disse que ela é grande fã da série. Ela disse que sempre adorou a série, então ela deixaria. Mas também porque eles explicaram como é que eles iam usar, para que eles iam usar, né? E ela disse que achou perfeito o uso. E realmente, se ela concorda, quem somos nós para discordar, né? Que somos nós para Exatamente. criticar esse uso. E quando a gente chega no quarto episódio, que é esse episódio que é todo focado na Max, em como ela se tornou uma vítima do Vecna, porque ela tem todos esses traumas decorrentes do que ela sofreu nos últimos meses, que foi a morte do irmão dela, o abandono do padrasto e a mãe caindo no alcoolismo, né? Então, isso é um prato cheio pra gente desenvolver um conflito psicológico. E como o Vecna chega como esse caso psicológico de vilão, é óbvio que a Max ia ser atacada e
incrível como tudo foi desenvolvido, né? A Sadie Sink é uma atriz espetacular. Desde quando eu vi ela entrando na segunda temporada, eu já apreciei muito a atuação dela. E é incrível a gente ver ao longo dos anos como ela tá evoluindo, né? Não só em Stranger Things, mas também naquele Fear Street 2, né? Que ela é uma das personagens principais. Exato. Como ela tem uma presença e como ela consegue conduzir uma história sendo a protagonista dela, né? Então esse quarto episódio realmente é de longe um dos meus preferidos da série, porque além de todo esse uso da trilha como minha cantora favorita, ainda teve toda essa condução de narrativa que é seguida com a Max preocupada se ela vai morrer, né? Porque ela viu que outras pessoas já morreram em condições semelhantes a ela, e ela percebe que talvez ela tenha menos de um dia de vida. Né? E é muito interessante como isso é trabalhado, ela escrevendo as cartas e dando para as pessoas que ela se importa, porque enfim, ela não estava conseguindo expressar, ela tem medo de não ter tempo de conseguir falar para todo mundo o que ela sente por elas, e ainda tem mais aquela questão na carta que ela lê pro Billy, né? Inclusive o nome do episódio, do 4, é Dear Billy, se eu não me engano, Exato. que é exatamente o início da carta, né, que ela lê pra ele no túmulo, e ela tem ali toda aquela carga dramática, e é muito impressionante o trabalho que a Sadie fez, né. Fora todo esse trabalho da Max, ainda tem toda a relação da Nancy e da Robin, né, que eu achei um núcleo Exatamente. sensacional. Meu Deus do céu, as duas juntas foram ótimas. Eu não esperava elas duas se encontrando assim. Eu nunca passou pela minha cabeça um duo desse, e simplesmente foi um dos melhores da temporada pra mim. Não somente por isso, mas pelo que elas descobrem também nesse episódio, né? E por quem elas descobrem. Exatamente. Então, quando a Nancy ela descobre, né, que tem uma certa relação com esse Victor Creel, que foi uma pessoa que sobreviveu a um ataque parecido ali nos anos 50, a gente descobre que ele tá num sanatório, é um sanatório, se não me engano, né? É um Um hospital sanatório. psiquiátrico lá, que é meio que uma prisão também. Aí elas dizem, não, a gente vai atrás disso. E quem iria nisso? Aí o Steve se voluntário pra ir, mas aí no final a Robin disse, não, eu vou. Você ficar aqui cuidando das crianças como a boa mãe que você é. A maravilhosa babá que você é desde a A segunda babá temporada. desde a segunda temporada. Enquanto vai lá a Robin e a Nancy, né? Aí a Nancy já começa a dizer, vou te vestir de universitária aqui. Aí coloca aquelas roupas, ela fica a cara da Nancy. Eu acho aquilo muito engraçado. Eu acho, inclusive, que essa cena faltou, a única coisa foi uma montagem da Nancy produzindo a Robin. Porque ia ser Sim, extremamente anos ia ficar 80, perfeito. Diário de uma Princesa ali, ia ser maravilhoso. Exatamente. Então, é muito legal como a Robin, em certo momento, né, quando o diretor lá da escola ele não estava deixando elas duas falarem com o Victor Creel e tentar descobrir o porquê que ele conseguiu sobreviver ao ataque, a Robin, ela, que antes estava relutante, fala e dá a cara a tapa e mostra ali que diz que é um problema sexista, e eu começo a rir de toda a relação, porque a Maya Hawke é maravilhosa também. É outra atriz que eu fico, assim, impressionado, né? Acho que foram as adições que foram sendo colocadas ao longo das temporadas que eu mais gostei foi a da Sadie e depois a da Maya. Acho que é a maior nepotism baby que a gente tem, né? O maior bebê do Sim, nepotismo que gente. mais deu certo na vida. Uhum. E como ela conseguiu apropriar, assim, o talento dos pais dela para o que ela faz, né, gente? Porque Maravilhosa. é E a impressionante. cara também, né? Ela é a cara da mãe, gente. Sim, Meu com Deus do toda céu. certeza. Inclusive, pra quem não sabe, a Robin, a atriz, ela é filha da Uma Turner, que faz a Kill Bill, a protagonista de Kill Bill. Entre outros filmes, eu não lembro de mais nenhum agora. E do Ethan Hawke, né, que teve agora mais recentemente em Moon Knight como um dos antagonistas principais, né? Ai, nem me fala de Cavaleiro da Lua, que série horrível. Ai, gente, amo. Ai, tu Eu gostou, né? adorei. Ai, não, gente, não, apenas não. Os esquizos sucedem na vida, viu, gente? Enfim, Ai, né? gente, eu tava assistindo essa série, eu gostando cada momento. Aí eu tava assistindo junto com o meu namorado, né? Aí ele odiando tudo, eu adorando tudo, e a gente brigando por isso. Mas enfim. Eu diria até que seu namorado tem um pouco de senso, mas eu vi que ele gostou de Loki, que também é outra série horrível, então assim... E ele detestou Everything, Everywhere. Não, Nossa, ele não tem perdão. sim! Ele Everything deu Everywhere dois. All at Once é o filme do ano, cara. Ele não gostou. Ai, Exatamente. Ele deu um 2. problema. Enfim. Não tem Mas como. voltando, então esse duo da Robin
da Nancy, indo lá na escola psiquiátrica saber mais sobre o Victor Creel, é muito legal também. Então, para não dizer que a gente tem um episódio só ali guiado pela figura da Max, a gente tem elas duas também como um grande atrativo, né? Exato. Então, é muito legal quando elas chegam e descobrem aquilo. Eu gostei muito da ida delas até a cela, lembrando muito Silêncios Inocentes. Eu não sei se você sentiu isso, mas Total, total. eu senti tão eles indo lá e o guarda explicando que ele era uma pessoa perigosa. Eu disse, meu Deus, isso daqui é o Silêncios Inocentes. Até enquanto elas estão andando no corredor, os outros Aham, detentos também, bem, exatamente. uma coisa bem estranha. No final a gente não teve um Hannibal Lecter lá, mas a gente teve um Fred Krueger. Gente, isso Exatamente. foi, acho que a sacada mais legal da série, porque ela dá indícios todo o tempo de que ela vai fazer essa associação do Vecna com o Fred. Aí o que é que eles fazem? Trazem o Robert Englund como uma parte do roteiro. Aí, pra quem não sabe, o Robert Englund é o intérprete do Fred Krueger, né? Dos filmes originais. E ele tá ali como essa figura do Victor Creel, que é um senhor de 70 anos, que tem os olhos furados e que é traumatizado por esse ataque que aconteceu com ele nos anos 50. Que é uma cena curta, mas é uma cena maravilhosa, né, dele. Exatamente. E Pesadíssima. aí é quando elas descobrem, né, que um jeito de parar esse monstro, esse demônio que estava sendo começado a chamar em Hawkins, né, devido aos assassinatos que ele está fazendo, eles descobrem que a música tem esse, talvez, tentativa de ser algo que te expulse dos maus momentos. E realmente, quando a gente pensa, a música ela tem esse quê calmante, né? A gente tem a música como essa grande coisa que nos ajuda a superar algum momento. Sempre que a gente está triste, sempre que a gente está alegre, a gente está escutando uma música. Então ela realmente afeta esses lugares aqui dentro do nosso cérebro para trazer talvez uma quebra, seja de coisas ruins, ou seja para animar mais a gente ainda, seja para qualquer coisa que consiga deixar a gente num espaço melhor do que a gente está. Então, realmente, se a trilha sonora em Stranger Things ela é algo legal ao longo da série toda, o caráter que ela consegue ganhar nessa quarta temporada foi simplesmente assim uma sacada ótima para o roteiro e também um grande presente para os fãs no geral, né, que já gostavam da trilha sonora. Então, eu acho que para mim, né, quem é fã da série e realmente tá ali conectado com as músicas, não tem como não gostar. E aí o jeito que eles inseriram a música para essa parte da temporada me deixou ainda mais fissurado, né? Exato. E é engraçado porque Stranger Things sempre usou música, né? Porque desde a primeira temporada, o tipo de sentimento que a série sempre vendeu foi de uma nostalgia. Sendo que o público-alvo da série não presenciou aquela época. Ninguém, praticamente, do grande público-alvo que a série tem, nasceu nos anos 80. Então, eles vendem isso não só a partir da imagem, mas principalmente pelo som. E tem diversas playlists do Spotify, tem diversas playlists de outros tipos de agregadores de música no YouTube, e eles sempre venderam a música como algo muito forte. Desde a primeira temporada com Should I Stay or Should I Go, por exemplo, Uhum. sempre foi uma coisa muito forte. Teve Neverending Story na terceira, aquela cena do Dustin com a Suzy, e aqui eles só elevaram isso à 10ª potência, realmente. E como eu estava falando antes, né, do que o Vecna representa em si, não é exagero dizer que o Vecna é uma grande representação da depressão. Uhum. E tal qual um dementador, daquela saga de livros escrita pela Britney Spears, ele é um ser que ele vai fazer com que todos os seus péssimos, seus maus sentimentos, eles sejam expostos para que você literalmente perca o sentido da vida e que você desista de viver e seja convencida que a morte é melhor e mais fácil. Então, tipo, não tinha como ser uma alusão mais óbvia à depressão. E isso fala muito comigo, tanto que toda essa sequência. Porque assim, se você prestar atenção, eu acho que depois da Eleven e talvez do Will, a Max é a personagem que mais se lasca desde o começo da série. Ela não Sim. tem um segundo de paz. Eu acho que o único episódio que ela é um pouco feliz é o primeiro da terceira temporada. E depois disso, é só ladeira abaixo. A menina não tem um segundo de sossego, cara. Inclusive, a segunda temporada ela sofre bullying do próprio grupo dos protagonistas a série inteira. Pois Ela é. não tem um segundo de sossego. Então, faz muito sentido que a Max seja o principal alvo ali, né? Dentro daquele grupo principal do Vecna. Então, todo o momento de que ela descobre que vai ser a próxima vítima, que ela tá com os dias contados, que ela começa a sentir que, tipo, ela é uma pessoa traumatizada. Ela escreve as cartas
Não só porque ela não vai ter tempo de dizer tudo, mas como ela não consegue dizer o que ela quer. Uhum. Ela não sente que pode ser feliz ou que ela merece ser feliz. Então, esse episódio pra Sadie Sink é, tipo, a M-Tape dela, se ela for indicada ao Emmy esse ano, pode ser que até não ganhe. Provavelmente não vai ganhar porque a gente tem séries maiores aí, né, que merecem mais, Nunca se talvez. sabe se o cheque da Netflix vai cair, né, gente? Pois é, né? Pois é, exatamente. Então, mas eu não duvido que ela seja indicada esse ano ao Emmy, eu não duvido, porque ela consegue fazer algo muito bonito, que muito delicado e muito, assim, você percebe que ela tá dando o nome dela ali, sabe? Ela tá fazendo tudo que ela pode pra passar aquilo com mais veracidade. E Exatamente. toda essa alusão à depressão, toda essa cena muito simbólica dos flashbacks dela, vendo os momentos felizes e ela vendo os amigos gritando por ela e ela correndo e saindo literalmente de um momento triste para ir em encontro aos amigos, ao amor. Eu acho muito lindo. Eu acabei o episódio, eu literalmente eu chorava tanto que eu tava quase passando mal. Então assim, me pegou fortíssimo. E claro, obviamente, sem uma música potente o suficiente, isso não faria sentido, que foi Exato. extremamente bem embalada ali pela Kate Bush. É a própria questão de quando ela é realmente atacada, né? Que ela tá lendo a carta lá pro Billy. E depois ela é envolvida ali pelo Vecna. Eu acho a questão do ataque dele totalmente aterrorizante, né? Que eu acho que a gente não Total, falou, total. mas ao longo da temporada tem duas outras pessoas que morrem, né? Antes da Max ser atacada. Primeiro é a Chrissy, né? Que é a líder de torcida. Que, inclusive, justiça pela Chrissy, porque ela foi um personagem que eu gostei bastante. Nossa, real. E o assistente lá do jornal, o assistente da Nancy, né? São duas pessoas que são atacadas pelo Vecna, então é assustador a forma como ele ataca e deixa as pessoas em transe. Aí elas começam a acender e se partir ao meio, os olhos estourarem, Nossa, enquanto ele velho. realmente está atacando ali a mente da pessoa no mundo invertido. Eu acho aquilo aterrorizante. E quando isso vai acontecer com a Max, né? A gente tem ela ali no cemitério já. A gente tem um ambiente de morte realmente. E ela Exatamente. começa a ascender aos céus. Mas ainda bem que é no momento que eles descobrem toda a função que a música tem. E é, tipo, sensacional. Aquilo ao mesmo tempo que tá tendo as cenas do mundo invertido, o pessoal, os meninos estão gritando ali, tentando saber qual é a música que ela precisa escutar, e quando ela vai subir, eles colocam o fone no ouvido dela de última hora, e a própria questão, tipo, a mudança entre esse ambiente, o ambiente do mundo invertido, e a música subindo, ascendendo, né? Porque, enfim, eles fizeram uma montagem, eles fizeram ali um remix da música, que não tem no original, né? Que é a própria questão da orquestra e como a música vai subindo enquanto a cena vai se desenvolvendo, né? Uhum. É muito legal. Você sente o poder daquela música. E assim, a letra, né, para quem conhece a letra, sabe que ela tem tudo a ver, né, de como uma pessoa se sente impotente, ela queria assim trocar de lugar com Deus para que ela conseguisse se sentir menos prejudicada na vida. Casa muito com toda essa questão de que tu tinha falado da Max e de como ela sofreu ao longo da série toda, né? Então casa muito bem porque não é só uma música que é muito boa, é uma música que tem uma melodia instigante, mas é uma música que conversa diretamente com a personagem e tudo que ela passou, né? Então, quando a gente volta pela própria questão da Kate Bush ter permitido a música, porque ela é uma grande fã da série, e como a música ia ser usada com a Max, eu acho que ela viu, não, essa é a música da Max realmente. Vocês têm toda a razão de estarem vindo aqui, no meio dos matos, me pedir para realmente essa música tocar na série, porque tem tudo a ver. Toda a questão de como a Max ela se sente inferior, como ela se sente impotente, e como ela quer expressar aquilo de alguma forma. Aí, tipo, no início da segunda temporada tem isso lá por meio do videogame, né, do fliperama, que ela se garante mais do que os outros, ela começa a sofrer esse bullying, e como ela vai aos poucos conseguindo o lugar dela no grupo, e ela vai tentando ter algum momento de felicidade, né, são poucos, mas ela vai tentando, então isso vale muito da própria questão da Max, ela sofrer muito na vida, então a música, ela conversa demais com ela, e o modo como a montagem favoreceu isso, né, a presença da música, seja como ela correndo no mundo invertido, a própria questão das memórias dela e ela lembrando da fala do Lucas, né, porque antes,
quando ela tá distribuindo as cartas, Lucas diz que ele não quer uma carta, ele disse que ele queria ela ali. Então é isso que meio que dá forças pra ela, né? Não é só a música, mas é o que a música representa pra ela. Representa essa vontade dela de tentar ser alguém melhor, tentar alguém que não seja tão impotente quanto ela pensa que ela é. Então, quando isso acontece e ela consegue finalmente fugir do trânsito do Vecna, é sensacional. E ela correndo no mundo invertido, até que de Nossa. repente ela desce do céu e a música para de uma vez, e todo mundo se abraça. Não tem como não gritar naquela cena, não tem como não se emocionar. Então não é à toa que esse é um dos melhores episódios da série. Eu vi muita gente falando, inclusive, que a personagem tinha perdido a consistência porque ela sempre odiou o Billy e agora ela tava sofrendo pelo Billy e tal. Mas eu acho que o pessoal, na verdade, não tinha visto a série, porque a segunda temporada realmente mostra essa relação deles extremamente problemática. Mas a terceira, você vê que ela tava tentando salvar o irmão. Porque, apesar de tudo, eles têm essa relação de irmãos. Eles são irmãos. E ela tá extremamente traumatizada pela morte dele. Que não é porque você não gosta de uma pessoa que você vai ficar feliz porque ela morreu. Principalmente da forma que ela morreu. Principalmente que teve aquela redençãozinha no final, que ele se sacrificou pra tentar ajudar o pessoal. Então, assim, todo um contexto de uma vida já completamente traumatizada que culminou naquilo. Então eu vi muita gente reclamando, mas ela sempre odiou o Billy e agora tá chorando por ele, mas ou o pessoal simplesmente não viu a série, ou eles não sei, eu não sei explicar. Esse pessoal não deve ter irmão, né? Porque, gente, quem é que não briga com seu irmão? Você tá ali odiando ele por tempos e tempos, e depois, um certo dia, acontece alguma coisa que vocês voltam a ser melhores amigos, né? Vocês estão ali juntos o tempo todo. Então, eu acho que tem muito do Billy não gostar dela e ela não gostar do Billy naquele momento em que eles se mudam, né? Tem toda essa questão de que o pai do Billy não é o pai da Max, né? Então pode ter essa relação, os problemas próprios de ela ser enteado. A própria criação do Billy, porque a gente vê do pai dele, é que ele é extremamente Aham. abusivo e agressivo, né? Então ele não tinha como ser muito diferente daquilo. Pois é. Então, eu acho que é muito do momento, né? Eles têm sim essa união, mas só que a série ela favorece esses momentos baixos dele, exatamente porque estava acontecendo aquilo naquele momento. Então não é como se a personagem se desvirtuasse, eles mudassem de cenário em um certo momento, porque realmente não tem como você gostar do seu irmão o tempo todo. Eu acho que essas pessoas elas não têm irmão. E é a coisa mais comum do mundo, não só com irmãos, mas com amigos, com familiares. Você brigar em algum certo momento e depois você voltar a falar com eles como se tivesse tudo sendo normal. Você consegue perdoar tudo. Então, eu não acho que seja forçado ela gostar do Billy dessa forma. Exato. Mas, como a gente disse, dentro desses blocos de 3 episódios, que foi o quarto, o quinto e o sexto, não acontece mais nada além disso. Na verdade, a Eleven ela foi levada, né, até a instalação da Nina, aquele projeto com o Papa, e aquele médico que apareceu na segunda temporada eu já não fazia mais a menor ideia de quem ele era. Quando ele apareceu no começo da quarta temporada, eu fiquei, quem é esse cidadão? Aí eu fui pesquisar e lembrei quem era. Eu só lembrei do Papa, né? Porque tem um canal que eu tava vendo uns resumos, um canal no YouTube, que é o Piuí, não sei se você conhece, né? Conheço. Mas de vez em quando eles têm esses episódios de sagas, né? E lá eles estavam dando um resumão, né, das 3 temporadas e eles apareceram com o Dr. Owens e disse: agora eu lembro quem é. Aí quando chega no começo. Eu vi o da Carol Moreira, porque eu realmente não fazia a menor ideia de quem era o Dr. Owens. Aí eu, meu Deus, quem é esse homem? E toda a importância, e toda aquela trama do exército também, que a gente nem citou direito. Mas que o exército tá atrás da Eleven, porque acha que ela tá por trás das mortes. Sim. E são coisas que não são interessantes o suficiente, cara. Aí tem a road trip do pessoal, dos meninos lá, que o Jonathan, cada vez mais parecido com o Johnny Depp. A Johnny Deppização de um homem. Tá aí um personagem que eu acredito que tá fazendo hora extra demais naquela série, é o Jonathan. Cara, eu Meu gostava Deus dele do céu. anteriormente, mas eu percebi que, na verdade, eu gostava da influência da Nancy sobre ele. Porque ele sozinho é um Exatamente. saco, mano. Nossa, eu acho totalmente chato aquilo do início, que eles dois estão separados, aí eles ficam tentando argumentar de que o relacionamento deles está indo bem, mesmo que eles Ai, estejam nossa. afastados, que o amor não acaba, sendo que eles não ligam um pro outro de forma alguma.
eu fico, gente, aquilo é extremamente desconfortável. Eu sei que é pra mostrar que, tipo, os laços eles estão se desconstruindo, de que eles não vão ser mais aquele casal, né? Tanto é que ela vai aos poucos ali gostando do Steve de novo, pela reaproximação que eles têm. Até porque o Steve tá mais maduro do que ele tava na primeira temporada, então é um casal que tem tudo pra ir pra frente, mas é extremamente chato. E o Jonathan sozinho, naquela condição de maconheiro com o Argyle, é Ai, aí podre. a gente chega num tópico muito complicado, que é esse personagem. Cara, o Argyle é insuportável. Mas eu ri com ele. E Uhum. toda vez que ele falava uma coisa que eu dava uma risada, eu me contorcia por dentro de raiva de mim mesmo. Porque eu não aceitava estar rindo de uma piada de um personagem tão chato. Meu Deus! Muito desagradável pra mim. Odiei, mas eu ri bastante. Eu ri mais do que eu queria com ele. E é incrível como ele, mesmo sendo insuportável, ainda consegue ser melhor do que o Jonathan. Consegue ser melhor que o Jonathan. Exatamente. Eu fiquei com tanto ódio realmente, porque eu também achava ele insuportável. Toda vez que ele abria a boca, eu ficava, meu Deus do céu, que cara chato. Mas aí eu acabava rindo dele, e no final, nos últimos episódios principalmente, né, quando ele chega lá no estabelecimento que ele trabalha, que é aquele estabelecimento de pizza, eu tava rindo que nem um abestado de tudo que ele falava, Ai, e nossa. realmente ele foi um personagem muito melhor do que o Jonathan, mesmo ele sendo insuportável. Eu não tiro o mérito aquele dele ser um personagem chato, insuportável mesmo, mas ele consegue ser muito melhor que o Jonathan. E eu acho que ele foi um dos poucos alívios cômicos, junto com o Dustin, que querendo ou não é um alívio cômico em vários momentos da série, mas ele foi um dos melhores porque eles tentaram fazer o Yuri, o russo, de alívio cômico, e simplesmente ele não era engraçado. Não tinha graça nenhuma. Nenhuma das piadas que ele tentou fazer fazia sentido, e era engraçado, tá só desconfortável. A gente ficava fazendo a mesma cara da Joyce em todas as cenas com ele, porque ele era desagradável demais. Uhum. E é um personagem que podia ter morrido, cara. Ele podia ter ido pro saco É, fácil aqui. porque que filho da puta, né? Desde o momento que ele aparece ali dando a opção pra Joyce de salvar o Hopper, Ai, nossa, e sim. logo depois ele fazer tudo aquilo de trair eles, trair o Hopper lá na Rússia, fazer que ele seja capturado pelo pessoal do governo e por fim tentar de alguma forma fazer que eles não consigam fazer esse retorno do Hopper para os Estados Unidos. Ele é um personagem muito chato e filho da puta que você deseja que ele morra. E tipo Total. assim, pra ele ser perdoado só pelo negócio do helicóptero no final, não colou pra mim de jeito nenhum. Não colou. Aí a gente volta naquela minha primeira reclamação. Ele ficou vivo simplesmente porque ele precisava daquele momento, né? Não tinha outra Uhum. justificativa. Somente por isso. Pois Aí é. a gente também tem o Mike, que não serve pra nada nessa temporada, além de ser um saco com a Eleven no terceiro episódio e daquele discursinho meio churuca dele no último episódio. Tirando isso, ele não serve pra muita coisa. E eu acho que a maior reclamação de todo mundo que viu essa temporada, o Will, que saiu Exatamente. de ponto de início de tudo que aconteceu em Stranger Things pra um figurante que aparece com cara de choro durante 9 episódios. Assim, eu entendo de certa forma por toda a questão da, talvez o mito da sexualidade dele. Talvez aí isso seja interessante de como ele era alguém tão importante para ele se tornar esse coadjuvante, né? Porque tem toda a questão de ele estar tentando se descobrir, tentando sair do armário. Eu aceito. Mas ao mesmo tempo, como o roteiro não corre para isso, ele só fica dando easter eggs muito sem vergonhas, porque a gente Exato. pode dizer que aquilo são easter eggs sem vergonha. Né? Ele fez um trabalho do Alan Turing. Ele tem um pôster ali de Little Shop of Horrors no quarto. Ele tem esses discursos de que o Mike não presta mais atenção pra ele. É parecendo o mesmo discurso de representatividade da Marvel, né? Exatamente. Aí, primeiro personagem gay da Marvel, aí é um figurante falando do marido dele numa sessão de 5 segundos. Inclusive, teve agora o filme do Buzz Lightyear, né, que teve a personagem lá lésbica, que durou 2 minutos, porque, enfim, ela tava naquele loop temporal, e ela ia morrer em algum momento. Então a parte dela ser lésbica foi dissolvida em 2 minutos. E ainda o pessoal tava reclamando, né? Não sei se tu viu, o pessoal Eu vi. conservador tava reclamando por causa de um selinho que nem aparece direito. E dizendo que tava destruindo as famílias. Eu fiquei, meu pai amado. Uma coisa que eu gostei muito também foi desse novo filme do Animais Fantásticos, que por conta do Dumbledore ser gay, que teve a restrição em alguns países, né? É, Uhum. aí, não, vamos cortar as cenas pra passar nesses países. Aí eles reduziram
6 segundos do filme. 6 segundos era tudo o que tava dentro de um inuendo assim mais forte sobre a sexualidade de Dumbledore. E era apenas isso. E ainda teve rebuceteio gigante por conta desses 6 segundos. Mas é a representatividade que a gente tem, né? Vamos aí. Exatamente. Que, aliás, a gente vai chegar nesse ponto, né? Que Stranger Things ela lançou em maio e em julho pra evitar o mês do orgulho. Porque essa temporada foi homofóbica. Foi, Todos viu? os personagens gays ganharam migalhas Uhum. e a gente tá aqui pra apontar o dedo mesmo. Exatamente. Mas o caso do Will é terrível, né? Porque poderia realmente, como eu estava falando, justificar esse coadjuvantismo dele por ele estar se descobrindo, mas só que isso não é desenvolvido dentro do roteiro, a gente só tem pistas e a gente cria na nossa cabeça milhões de teorias se a gente quiser, né? Porque o roteiro mesmo não fala isso pra gente, os criadores não vão falar. Então a gente pega ali as pistas que são meio óbvias, mas só que a gente não tem uma correspondência do roteiro, né? Então a gente tem ali conversas dele com o Mike, depois tem uma conversa dele com o Jonathan, falando do apoio e suporte que ele dá, que é uma cena linda. Acho que foi o único momento assim de irrelevância que o Jonathan teve na temporada, né? Sim. Mas só que o roteiro no geral ele tá cagando pro Will e toda essa suposta questão da sexualidade dele que devia ter sido abordada, mas que não é. Então a gente fica assim muito relapso e o Will realmente se torna esse coadjuvante que não tem tanto local de fala, não tem uma importância maior do que ele tinha anteriormente, sendo que ele foi um estopim para muitos dos acontecimentos que se seguiram. Na primeira, obviamente, Uhum. na segunda e na terceira. E cagaram tanto pra ele nessa temporada que esqueceram até do aniversário dele, né? Inclusive. Porque eu tava revendo um episódio da segunda temporada ontem, que foi o episódio 6, o do Mind Flayer. Aí tá lá a Joyce. Você sabe o que é o dia 22 de março? Aí ela faz, esse é o aniversário, tá bom. Aí, nessa temporada, no segundo episódio, a gente tem um momento que estão gravando lá, aí na câmera tá dizendo 22 de março. E ninguém fala de um segundo de aniversário de Will, tá ligado? Aí o pessoal Ai, defendendo, meu Deus do não, mas na céu. segunda parte vão dizer que ele vai dizer que esqueceram. E não esqueceram, não. É simplesmente os roteiristas não lembraram. O problema foi esse. Pois é totalmente perdido. E realmente essa representatividade dele foi por água abaixo nesse momento, né? A mesma coisa que acontece com a Robin. E a traição lá dos fãs da meninazinha da Anne. A bichinha, rapaz. É Ela outro tava tão caso que eu animada. fico trágico. Ela Enfim, eu fez nunca tanto gostei da vídeo. série. Eu nunca gostei da série, mas quando anunciaram que a Pob ia estar na série, que ela ia ganhar um emprego, tudo bem, eu apoio a carteira assinada das pessoas, né? Sim. Então ela tendo um emprego maravilhoso. Mas o tanto que os fãs falaram pra arrumarem um emprego dela, e ela realmente arrumou um emprego em Stranger Things pra ela ter ali 10 minutos no máximo, que eu acho que se você contar todas as cenas dela, não dá 10 minutos. Não dá, não. Porque ela apareceu no primeiro episódio, depois no oitavo e no nono. Mas isso só prova como os ruivos sofrem preconceito da indústria. É Exatamente. isso. A bichinha, rapaz, ela fez tanto vídeo divulgando que tava tão feliz de aparecer na série. É, Eu achei que ela ia ter um papel interessante, mas aí não. Ela só tá ali pra literalmente fazer nada. Porque tirando aquela última cena dela com a Robin, que dá assim, olhares marcantes, olhares, né, profundos, tipo, só isso mesmo. porque, enfim, ela devia ser realmente a personagem que ia ter um relacionamento com a Robin, né? E assim, quando ela aparece no primeiro episódio, eu jurei que nos episódios seguintes ia acontecer alguma coisa que levasse ela a entrar pro grupinho, né? Assim Exato. como o Ed, com todo o caso do assassinato da Chris, e ele se torna um dos principais suspeitos, ele acaba sabendo toda a realidade do mundo invertido, eu achava que a personagem, a Vicky, ela ia ter alguma coisa parecida ali. Tanto pra ela ficar ali próxima da Robin e, porventura, ter algum relacionamento, como também para meio que justificar todo esse alarde que foi feito pela atriz participar de Stranger Things no geral, né? Aí, como ela é esquecida do churrasco totalmente, eu fiquei decepcionado. E porque, enfim, né, eu não achei tão ruim porque, como eu já estava falando anteriormente, né, em conversas nossas passadas, eu não gosto tanto da atriz. Mas só que por todo o alarde em cima dela, eu jurei que ela ia ter um papel muito mais importante. E ela devia ter tido, né? É verdade. Mas é de novo o caso de homofobia que a gente tem aqui. Apontando aqui o dedo mesmo, metendo o dedo na ferida. Exatamente, que é realmente a série é homofóbica. E conservadora, né, E gente? conservadora.
A gente fala muito sobre essa questão de a série se passa nos anos 80, então justifica toda a propaganda anticomunista, conservadora. Não justifica. Não justifica. Na Não verdade, justifica. faria muito sentido se fizesse uma crítica a isso, né? Mas não faz. Exatamente. Vindo aqui para dar um aviso para vocês, que é que eu e o Wagner acabamos nos empolgando e a gente gravou 3 horas de episódio. A gravação total deu 3 horas. Isso significa que, assim como a 4ª temporada de Stranger Things, esse episódio do podcast também vai ser dividido em 2 volumes. A primeira parte saindo hoje e semana que vem você pode acompanhar o que a gente achou do restante dos episódios, assim como o que a gente espera da 5ª e última temporada. Então, espero que você tenha gostado desse episódio. Valeu e até mais!